Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. Invadimos literalmente a sua residência para trazer aquele bom bate-papo, boas dicas. E a dica de hoje vai para as unhas. Carol Rodrigues, podóloga, vai falar um pouquinho sobre ter uma unha saudável e o que a gente pode fazer para prevenir algumas doenças através das unhas. Bora assistir? O programa já está no ar. Produção, aí, acorda aí. Aí tá dormindo, roda a vinheta, solta o foguete. Carol Rodrigues está na laje totalmente diferente por conta das situações climáticas, por conta do sol forte que está hoje. Aquele sol senegalês que só a nossa Baixada Santista proporciona. Alô, Pipoca! Tu tá aí, né, Pipoca? Tu tá aí na sua residência porque você é o idealizador dessas perguntas aqui. Você é fenomenal! Pipoca! Tem gente te elogiando no plenário. Eu te elogio aqui, em rede nacional. Grande Pipoca, um beijo no teu coração. Continua ajudando o nosso programa, hein? Carol, obrigado mais uma vez por estar aqui. Minha amiga, a Carol é minha amiga. A Carol cuida das minhas unhas, puxa a minha orelha, porque, olha, é difícil, hein? Bora lavar o pé antes de fazer a unha. Também, né? Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer mesmo a oportunidade, né, de estar aqui. Eu sempre acompanhei o Na Laje por trás das câmeras, né? Sempre. E hoje estou aqui e vamos lá falar um pouquinho, né, da podologia, da importância das unhas, né? A importância da saúde dos pés também e contar um pouquinho da minha história. Vamos, isso aí é fundamental. Sim. Bora falar, sabe de quem? Da mamãe da Carol. Carol, é verdade que a sua mãe influenciou na sua carreira de podóloga? Sim. Como é que foi isso aí, mulher? A minha mãe, logo que ela se divorciou, ela começou no mundo das unhas também, né, como uma opção de ganhar o pão de cada dia. E nisso eu sempre ficava, quando muito pequena, ficava ali sempre olhando, ela, né, tratando bem as clientes, conversando, tendo amizade, fazendo as unhas, e eu ficava só olhando. E às vezes eu falava, mãe, pinta minha unha, faz minha unha. Ela ia lá, só passava um esmalte. Aí eu falava, não, mãe, eu quero que você faça igual você faz das suas clientes, né? Você demora mais. Então isso ficou uma memória afetiva também, né? E com isso eu cresci, comecei fazendo a unha das irmãs, da vizinha, das tias. Comecei a ganhar um dinheirinho, né, tipo, já com meus 12 anos, 13 anos, mais ou menos. Aí comecei a pegar gosto, porque eu via que aquilo ali também dava retorno, né, e assim foi. Com 14 anos eu comecei mesmo, né, me especializar, comecei a fazer unha pra fora, comecei a gostar desse mundo, né, e via também a satisfação que a pessoa tinha, né, de olhar aquelas unhas bonitas, aquelas unhas vermelhas, com certeza, com certeza. E comecei a me apaixonar. E dali dos 14 até os 20 anos, mais ou menos, eu fui manicure. Comecei a me especializar cada vez mais. E depois de lá pra cá, foi quando as clientes mesmo me incentivavam, né? Poxa, você faz unha tão bem, você faz, né, do jeito que a gente gosta, você gosta de mexer com os pés, você gosta de, né, de cuidar cada vez mais, porque você já pensou em fazer podologia? Aí a insegurança, né? Ai, não sei se é pra mim, se é isso mesmo. Não, procura saber, você, né, tem talento, tem dom, e realmente eu sempre amei essa área das unhas. E aí foi onde eu procurei me especializar mesmo, me formar no técnico de podologia. E que hoje... bacana, hein? Então a mamãe era manicure, né, a mamãe? Sim. Mamãe era manicure, cuidava da unha e a gente cuidava das unhas das amigas, de tudo. Isso. E a Carol ali, jovem, criança, queria fazer parte desse mundo das unhas e optou por ser uma podóloga. Não só pintar as unhas, em si, sim, cuidar das unhas, prevenir as unhas. Então a Carol está aqui falando um pouquinho da sua vida, como é que foi esse contato com as unhas. Bacana demais. Carol, é verdade que você fez curso de podologia e ficou com medo
Depois de formada, como é que foi? Ficou com medo do quê? De encontrar o quê, mulher? Sim. Nessa transição que acontece até hoje, né? Muitas das vezes a manicure, ela para passar só para podólogo, ela precisa abrir mão de muita coisa, né? Porque o tratamento é totalmente diferente também. Uma coisa que eu queria pontuar. A manicure, ela cuida do embelezamento das unhas, né? E a podologia a gente estuda a fundo. A gente estuda ali a ciência por trás dos pés, né? Tudo aquilo que envolve os pés. Uma das coisas mais importantes que tem no pé, quando a gente nasce, o primeiro exame que a gente faz, qual que é? É o do pezinho. É o do pezinho, né? Então essa é a importância da podologia na nossa vida, né? Porque através dos pés a gente consegue descobrir, ele é ligado a todos os órgãos do nosso corpo, né? Então por isso que a gente precisa ter ali um cuidado especial. E aí foi quando eu fiz podologia. Só que sempre tinha uma ou outra que falava, né? Ah, mas você vai conseguir viver só da podologia? Porque manicure tem cliente todo dia, podologia não. E aí eu ficava com aquele receio, né? O valor também é diferente. O valor também é diferente, completamente. Então, eu ficava com medo mesmo, né? Ficava com medo falava, eu não vou ter cliente. Mas naquela época também, quem não queria fazer uma unha de podologia, porque eu já era formada, pagando o valor de manicure, né? Todo mundo queria. Sim. Então, aí foi onde eu guardei na gaveta aí durante uns bons anos, viu? Com medo mesmo, com receio. E hoje eu digo para você que está nessa fase de transição, né? Não tenha medo. Vá com medo mesmo, sempre vai ter, se especialize, procure estudar cada vez mais, né? Conhecer cada vez mais, porque dá retorno sim. É isso aí, agora a mulher tá bombando, tem cliente por todo lado, desde a ponta da praia até São Vicente, Praia Grande, a mulher vai. Antes ela vinha com a motinha dela, agora comprou um carro, tá voando, então ela chega na sua residência também. Graças à podologia, né? Graças à podologia. Bora falar um pouquinho de esportes? Sim, claro. O que é podologia esportiva? A podologia esportiva ela é o cuidado, né, dos pés também. Hoje em dia, se fala muito da saúde do corpo, né? Vou falar da saúde do esportivo no geral. Hoje, depois da pandemia para cá, muita gente vem cuidando da saúde, né? Muita gente vem cuidando ali da atividade física. Então, você vê aí o mundo da corrida hoje tá no auge, né? Sim. A corrida, todo mundo corre, todo mundo faz atividade física, é crossfit. A gente tem o nosso fitness aqui, né? Da musculação. Estamos trabalhando para isso, estamos trabalhando. Sim. Então, com isso, a podologia esportiva, ela cresceu cada vez mais, né? Então, a gente procurou ali saber, estudar cada vez mais o acompanhamento também, né? Vou dar um exemplo aí do jogador de futebol, né? Quanto atrito ele tem ali na chuteira, na pisada. Cada pisada, ela envolve o nosso corpo também, né? Entra ali a biomecânica. Às vezes, o jogador, ele tem uma unha encravada, referente ao quê? A pisada dele, né? O trauma que ele causa ali constantemente na chuteira ou através do chute mesmo, através da pisada. Então, através da podologia esportiva, nós podemos estudar cada vez mais, né? E fazer esse acompanhamento, esse cuidado de prevenção e acompanhamento também, tanto dos jogadores quanto dos esportistas mesmo. Bora lá, então, fazer uma consulta aí, jogadores de futebol, você que quer ser um jogador. Bora chamar a nossa amiga Carol Rodrigues, podóloga. Podologia tem a ver com estética ou com a saúde? A saúde, com certeza. Como eu já pontuei, né, a manicure, ela tem um excelente trabalho, uma coisa assim que nós mulheres não vivemos sem, né? Porque quem não gosta de ir no salão, cuidar das unhas, sair de lá com a autoestima elevada, né? A manicure, ela é muito importante também na nossa vida. Até os homens também gostam, né, de se cuidar, de cuidar das unhas. Porém, ela tem um diferencial, né? A podologia, ela cuida da saúde dos pés. Sim. Ela envolve ali o pé diabético, por exemplo, né, que precisa ali de um acompanhamento. Vou dar um exemplo, tá? Que aconteceu comigo mesmo. Eu já peguei pacientes que teve ali parte do seu membro inferior amputado, porque foi numa manicure, a manicure nem sabia que ele tinha diabetes, né? E aí fez um corte incorreto, inflamou, infeccionou e dali perdeu parte do membro. Por conta do quê? De não ter o estudo, né? De não ter esse cuidado. Não vou dizer que foi culpa da manicure, né? Mas hoje as manicures, é importante saber que assim, elas precisam se posicionar,
né? Se posicionar no sentido de falar assim, olha, eu não mexo nesse caso. Eu prefiro recomendar você, indicar você para uma podóloga, né? Para a podóloga cuidar disso, em vez de mexer e dar ruim. Porque realmente pode, através de uma infecção, de um corte incorreto, pode dar sérios problemas. Bacana demais, olha aí, olha aí. Especialização na unha. Carol, vem cá, e se chegar um cliente seu e falar assim, Carol, uma cliente quer fazer a unha, aquele serviço lá que tu iniciou no trabalho, manicure, você faz ou você indica outra pessoa? Hoje não mais. Hoje eu só cuido da saúde dos pés mesmo, só da podologia foco mesmo. É a podologia. Isso. Bacana, bacana demais. E aí eu recomendo aí a pedicure para estar cuidando do embelezamento da... Pedicure, manicure. A manicure cuida das mãos, a pedicure cuida do embelezamento dos pés. Bom, Carol, explica aqui pra gente que surgiu uma dúvida aqui, o ponto eletrônico fica chamando. Pergunta, esse ponto eletrônico é demais. Alô, Pipoca, calma que eu vou perguntar, Mas qual é essa relação? É a mesma coisa ou não? Pedicure e manicure? Sim. Ou só tem uma pessoa especialista para as mãos, ou só tem uma pessoa especialista para os pés? Explica aí, Carol, ajuda o nosso querido Edson. Vamos lá. A manicure e pedicure, como eu acabei de dizer, ela cuida do embelezamento, né? A manicure, ela faz o pé, corta as unhas, lixa, pinta, deixa ali a autoestima da mulher lá em cima, né? E a pedicure é a mesma coisa. Ela vai cuidar do embelezamento do pé. A podóloga, ela vai cuidar da saúde dos pés, né? Quando eu falo a saúde, engloba o quê? Quando chega um paciente na minha sala, eu vou fazer uma ficha de anamnese. Eu preciso saber o que esse paciente tem, né? Se ele toma alguma medicação, se ele tem diabetes, se ele faz uma atividade física. Através da medicação dele, quais procedimentos que eu posso realizar, né? Na podologia a gente estuda a patologia, a gente estuda a fisiologia e a gente estuda também a anatomia do corpo. Porque, como eu disse, toda a parte do nosso corpo está ligada ao pé. Então, se a pessoa tem uma diabetes, eu posso mexer naquele pé? Eu posso, com segurança, com técnica e conhecimento, né? E principalmente amor. Amor pela profissão, né? Porque nem sempre você pega um pezinho bonitinho. Vai ter vezes que a pessoa chega ali com o pé já deformado, com dor, né? Aquela unha encravada, aquela unha que já tá ali latejando já. E eu não posso chegar ali e falar, olha, a gente vai fazer isso e ponto. Não, eu preciso ter amor, preciso ter um cuidado especial com aquele paciente, né? Onde entra ali a podologia afetiva, onde a gente precisa entender o lado emocional do paciente também. Precisa gostar de pessoas, né? Sim, com certeza. Não basta se formar e não gostar do que faz. Mas fala um pouquinho, Carol, do pé diabético. Sim, vamos Fala lá. um pouquinho, que é muito interessante, porque a gente, como legislador, vereador na cidade de Santos, às vezes a gente tem algumas reclamações e procura, né? Que às vezes a pessoa tem diabetes, né? E acaba necrosando o dedo, aí precisa arrancar aquele órgão. Então, assim, é muito triste quando chega nesse momento. Explica para os nossos telespectadores e web espectadores o pé diabético. Sim, vamos lá. Hoje, a maior parte da população tem diabetes, né? Seja o idoso, seja até mesmo a pessoa mais jovem. Então, os cuidados, ele precisa ser não só pós o diabético, mas também antes. Ele precisa ter um acompanhamento, né, ali com o podólogo. Muitas das vezes em parceria com o médico também, porque às vezes a pessoa, né, você pega ali uma pessoa que não tem condição financeira de estar indo ao podólogo mensalmente, fazendo o acompanhamento. Ele vai no médico, o médico vai fazer o quê? Vai indicar ele para o podólogo. Hoje, a nossa luta é como a gente estava comentando, né, pela implementação da podologia no SUS. Por quê? É importante ter esse acompanhamento, né? É importante ter esse acesso à pessoa que tem o pé diabético, poder cuidar desse pé. E o que eu quero ressaltar também é o quê? É esse acompanhamento, né? A prevenção, não deixar chegar ao ponto de ter ali uma inflamação, uma necrose, mas sim acompanhar antes de surgir
esse processo aí inflamatório e até mesmo chegar à amputação. E a gente estava falando antes ali, nos bastidores, estava falando sobre a integração da podologia no SUS, né? A prevenção para os nossos idosos. Então, assim, é magnífico, né? Sim. O melhor dos mundos, se a gente tivesse uma podóloga em cada policlínica para poder atender. Aí a gente, saúde, bate na porta do munícipe e traz ela para poder fazer um atendimento e uma prevenção, porque aí depois, quando chega lá, já está tarde demais, aí precisa arrancar o órgão, que é o próprio dedo, arrancar a unha, até mesmo o próprio pé. Então, bacana demais, a gente vai estar falando, até mesmo, estava falando com a Carol, a gente vai falar com o secretário de Saúde de Santos para a gente saber os mapeamentos, como é que é feito hoje, para a gente poder estar inserindo cada vez mais a podologia no SUS aqui da cidade de Santos. Carol, mesmo o idoso não tendo diabetes, quais os cuidados ele deve ter? Porque sabe que ao passar do tempo, ao passar da idade, acaba que aquela unha, aquele órgão está fragilizado. Sim. E até mesmo a dificuldade também, né, que o idoso tem de secar os pés, ou no banho mesmo, tipo, né, ter ali uma mobilidade para poder secar as unhas do pé, secar entre os dedos, né, que é onde a gente pode estar encontrando ali a maior parte dos idosos. Eles têm frieira, né, que é o pé de atleta, que a gente chama. Por quê? Pelo fato de não ter ali a condição de secar muito bem os pés entre os dedos, né? Então, é importante, uma dica que eu dou também para os idosos, se você não consegue, né, tipo, secar os seus pés direito, higienizar, lavar, borrifa ali álcool 70, né, que ele vai ajudar o álcool 70, ele é volátil, então ele ajuda a secar, a evaporar, né, aquela umidade que fica entre os dedos, fazer uma boa higiene, né, uma boa asepsia e cortar as unhas, se possível, reto, né? Às vezes não tem a manicure, não tem a podóloga, corta as unhas retas, já para não ter ali uma possível unha encravada, né, uma possível onicocriptose, e fazer o acompanhamento, se possível mesmo, né, o acompanhamento com o podólogo. Sim, é bacana, né? Prevenção na ponta com os nossos idosos aí. Os idosos não, né? A melhor idade, porque quando todos nós vamos chegar nessa melhor idade, a gente precisa cuidar da nossa saúde para estar bem na melhor idade. Carol, para ter um atendimento com você, o camarada, o amigo ou amiga, precisa lavar os pés ou não? É bom, né? É bom? É bom, é. Quando você chega... Aqui, ó, vou até levar brincadeiras à parte, o pipoca é terrível. Ele falou assim, tem gente que vai no dentista e não escova os dentes. E lá na podóloga, pergunta pra ela como é que funciona. O pessoal chega lá com o chulé, ou chega do futebol, chega do treino. Já aconteceu de uma situação curiosa, inusitada com você? Chegou lá, poxa, caramba. E tu não pode falar pro cara que tá com aquela máscara lá e o cheiro tá subindo. Tu manda dar uma lavadinha? Ali, às vezes acontece, vamos supor, a pessoa veio do serviço direto pro podólogo, tá? Então ali é normal ter uma bromidose, que é o chulé, né? Às vezes o cheiro do próprio suor mesmo, tá? Então não dá tempo da pessoa lavar o pé, normal. Então, todo procedimento que a gente faz, qualquer procedimento, é realizado asepsia, né? A gente higieniza ali com antisséptico e tá tudo ok. Isso inclui também a biossegurança. Então, nós, podólogos, nós já estamos preparados para isso, né? Nós já estamos ali com todo o equipamento, né, de biossegurança, touca, luva, máscara, jaleco descartável, calçado fechado, não só para proteção do podólogo, como para o paciente também, né? Já para não ter ali uma troca de contaminação cruzada. Bacana. E quais as doenças? Várias, viu, Lincoln? Várias. Isso que eu gostaria de ressaltar também, né? A importância desse cuidado e prevenção, porque um simples caso, uma frieira, né? Que muitas das vezes a pessoa tem e não dá nada. Fala, é nada, é normal, assim, peguei muita chuva ou uso muito calçado fechado. Só que a frieira, que é o famoso pé de atleta, ele pode ser uma porta aberta para uma contaminação fúngica e principalmente uma bactéria.
através dessa abertura, né, que a gente chama, ela pode ter ali uma celulite infecciosa, ela pode também ter ali graves problemas, como a perca de um membro, de um artelho. Então, assim, a onicomicose também, né, é um procedimento que é muito difícil, né, de tratar, não é fácil. Aí tem gente que fala assim, eu fui na podóloga e em um mês resolveu o meu problema. Às vezes não era micose, né? Às vezes pode ser ali só um descolamento. Então aí entra a parte de onicomicose. Tem ali a unha encravada também, né, que é a onicocriptose, que a gente chama. Através de uma unha encravada, ele pode também causar ali uma inflamação e uma infecção até mesmo generalizada. É onde também ocorre ali não só no pé diabético, mas a pessoa que tem um pé saudável também, através de uma unha encravada, pode sofrer ali uma amputação por conta de uma unha encravada. E para que serve as unhas? As unhas é uma proteção dos membros também, né? Assim como o nosso cabelo, a sobrancelha, ela serve para proteger os nossos órgãos também. E precisamos cuidar perfeitamente, porque é um órgão importante, até mesmo Sim. quando a gente iniciou aqui a nossa entrevista, e a Carol falou que o primeiro exame que o bebê quando nasce faz é o exame do pezinho. O exame do pezinho, que ali vai ter o mapa completo do bebê, do nosso corpo, até mesmo das unhas, de tudo. Como é que vai ser o desenvolvimento de cada órgão naquele bebê, então Exato. É interessante e importante, né, Carol? Sim, muito. E assim, a gente tem que lembrar também que o pé é o que sustenta o nosso corpo, né? A gente fala mais que nem eu tenho paciente diabético que não tem já parte do membro inferior, que é o hálux, né? E o que acontece? Pelo fato dele não ter um dedão, às vezes a gente pensa assim, né? É só um dedo a menos, mas não, ele mexe toda a biomecânica do corpo. E através disso ele vai fazer o quê? Pelo fato dele não ter aquele membro, que é o hálux, ele vai jogar o peso para o outro lado. Sim. Né? Ele vai jogar o peso para o outro lado. Isso afeta o quê? Até mesmo na nossa coluna, na nossa postura. A tendência, quanto mais tempo vai passando, nosso corpo vai atrofiando, né? Então, com ela vai vindo ali as alterações também. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar da saúde dos pés. E o interessante é que a gente, nesse bate-papo, me chamou uma atenção, né? Você falou sobre as prevenções esportivas, né? Sim. Para um atleta. E aquele trabalhador que trabalha com aquela bota com biqueira de aço, aquele trabalhador que utiliza daquela meia suada. Quais as prevenções, assim? Porque às vezes o próprio trabalhador, não é que ele é relaxado. Ele chega em casa, joga aquela bota lá, higieniza ela, pega o suor anterior. Como é que você pode explicar para essa pessoa que trabalha o dia a dia, sol, chuva, pega a chuva no cais, porque a gente está falando do cais aqui, porque a gente vive na cidade que tem o maior porto da América Latina. Então, muitos trabalhadores utilizam da biqueira de aço, por conta das movimentações dos containers. Então, quais as prevenções que esse trabalhador e trabalhadora pode ter? Sim. Como eu disse, Lincoln, a prevenção ela inclui o quê? A asepsia, né? Por quê? Tá muito abafado o dia inteiro. Geralmente o bico de aço, ele vai criar uma calosidade na ponta dos dedos, né? Porque ali é uma proteção, né, para o trabalhador, mas ao mesmo tempo fica em atrito o tempo todo, né? Então assim, hidratar esse pé, higienizar muito bem, pode ser um álcool 70, né? Borrifa ali um álcool 70 no pé, lava bem com água e sabão, seca bem entre os dedos, né? Usa um hidratante específico para pé. Hoje se encontra hidratantes bons, né, para você poder cuidar. E o corte das lâminas também, né, para não ter atrito. Você, trabalhador e trabalhadora do nosso Brasil que está acompanhando o nosso programa, tá aí uma dica. Bora higienizar a bota, o sapato, colocar meia limpa, trocar sempre as meias, né? Esses são os cuidados primordiais. E lógico que o trabalhador precisa ter uma consulta, precisa passar por uma podóloga, porque ali ele tem um atrito muito grande, né, com a sua unha, com os seus pés, e acaba que abafando, pode trazer doenças futuras. Carol, por que é difícil tratar a micose nas unhas? Vamos lá. A onicomicose, ela é um
um assunto bem delicado, tá? Mas as pessoas, eles precisam ter essa consciência. Às vezes, ela nunca vai começar do nada. Ela sempre começa com uma manchinha, ou começa ali já a ter uma alteração na cor da unha, da lâmina, seja da mão ou do pé. E dali surge um fungo, uma micose, né? A pessoa percebeu que já está ali já totalmente acometida pelo fungo. O que a pessoa faz inconscientemente? Ai, tá feio, eu vou passar um esmalte. Ah, vou cobrir, ou vou usar um calçado fechado, né? Muitas das vezes ele procura o podólogo quando já está totalmente acometida pelo fungo. É importante a gente ressaltar que, num tratamento de onicomicose, a gente precisa de uma parceria, né? 50% é o podólogo, né? Eu vou lá, vou realizar aquele procedimento, vou retirar toda aquela parte acometida pelo fungo, e os outros 50% vai ser o paciente, né? Ele precisa ter uns cuidados em casa. Quais são esses cuidados? A higienização do calçado, a troca diária da meia, né? Se possível usar uma meia de algodão, a higiene do calçado com lisoforme, né? Fez a profilaxia lá das unhas, tá tudo limpo. Vai chegar em casa, vai usar um calçado contaminado? Vai contaminar novamente. Então, por isso que é importante esse acompanhamento, né? Muitas das vezes, o podólogo vai fazer a parceria ali com o médico também. O podólogo, ele não pode recomendar medicação via oral, né? Então, por isso ele entra em parceria ali com o dermatologista, para que o dermatologista possa estar avaliando uma medicação via oral. É importante a gente saber desse limite também, né? O podólogo, ele não consegue resolver tudo, mas em parceria com o médico ele pode sim estar fazendo esse acompanhamento. E o porquê que é tão difícil, Lincoln? O fungo, ele é muito resistente, né? Pelo fato dele ser muito resistente, existem muitos tipos de fungo, muitos tipos de micose. Então a gente precisa estar ali sabendo qual o tipo de fungo para poder entrar com um tratamento específico e um tratamento personalizado para cada tipo de paciente. Existem vários tratamentos de fungo também. Hoje tem o laser. O que o laser faz? O laser, ele vai tratar de dentro para fora. Ele vai fazer a função dele e o podólogo vai entrar com a função de fora para dentro. Então é tudo um conjunto ali, né, para a gente poder estar tendo ali um excelente resultado. Bacana demais, excelente dicas com a minha amiga Carol Rodrigues. Carol, mais uma vez agradecer a sua presença e ter aceitado o nosso convite. Deixo aqui as considerações finais para você. Bom, também queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui. E sempre procurem um podólogo, sempre procure alguém especializado para poder cuidar da saúde dos pés. E lembra, o seu pé é o que sustenta o seu corpo, tá? Então é muito importante a gente dar mais atenção para os pés também. Bacana demais. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Antes de terminar, deixar aqui um abraço ao Giba. Alô, Giba! Paizão, tá assistindo a gente aí, né, Giba? Um grande beijo no seu coração aí, fica com Deus. Alô, Lito e Elaine, lá do Morro do Pacheco. Dona Tereza, olha que o programa hoje foi importante, hein? Bora seguir as dicas aí, mulher. Bora seguir as dicas aí, que é muito bom para a saúde das pessoas e da gente. Então, manda depois aí os comentários que você sempre me manda, se foi boa, se foi ruim a entrevista. A senhora sempre está antenada. Dona Tereza, um grande beijo no teu coração. Alô, Dona Noélia. Dona Noélia, Simval, Valdir, lá da padaria Ponto Chique, sempre está assistindo o nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. Dona Conceiçãozinha, lá da Vila Progresso. Um grande beijo, sintam-se abraçados por este apresentador. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis.